Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Minuto Conexão Geo desta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Uma notícia excelente hoje: a Força Aérea Brasileira voltou a pousar no continente antártico. É uma notícia excepcional, o pouso aconteceu hoje. Uma aeronave Casa C-105, chamada Amazonas pela nossa Força Aérea, pousou no aeródromo Eduardo Frei do Chile, que fica na ilha Rei Jorge, a mesma ilha onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz. Esse pouso é importantíssimo porque o último pouso da Força Aérea Brasileira neste mesmo aeródromo tinha acontecido em 12 de março de 2020. Por conta do Covid, os pousos foram interrompidos naquela base chilena, e quando os pousos voltaram a ser liberados, a Força Aérea Brasileira já tinha interrompido as operações com o C-130 Hércules. E a nova grande aeronave de transporte militar da Força Aérea, o nosso KC-390, fabricado pela Embraer, um orgulho para todos os brasileiros, essa aeronave ainda não tinha se qualificado para pousar em pistas de gelo, em ambiente polar, na verdade, como é o caso da estação lá de Frei. E isso estava fazendo muita diferença para o programa polar brasileiro, porque estava dificultando o envio de material, o envio de pesquisadores que ficavam restritos aos dois navios da Marinha do Brasil, o Almirante Maximiano e o Ari Rangel, que são os navios que, por acaso, estão exatamente nesse momento lá na Antártica, lá no continente antártico. Eles ficaram responsáveis por fazer aquele leve trás, digamos assim, entre Punta Arenas, no Chile, e a nossa estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. Para vocês terem uma ideia, a travessia de navio entre Punta Arenas e a nossa estação na Antártica leva aproximadamente 3 dias, isso obviamente dependendo das condições climáticas. Então, a falta de um avião pousando na mesma ilha onde tem a nossa estação limitou muito a logística do nosso programa, dificultando muito o envio de cientistas brasileiros para realizar pesquisas naquela região e, obviamente, também de material. O KC-390 da Força Aérea Brasileira ainda não está qualificado para pouso naquele tipo de pista, mas a Força Aérea entendeu a importância estratégica do Brasil estar fortemente presente na Antártica, realizando pesquisas de qualidade, com o maior número possível de pesquisadores, decidiu habilitar o C-105, aeronave, como eu falei, Amazonas, que é uma aeronave menor do que o Hércules, menor do que o KC-390, mas, sem sombra de dúvida, vai ajudar muito o programa antártico brasileiro. A Força Aérea Brasileira ainda vai fazer novos testes com o C-105, ainda não será utilizado aí para transporte de pessoal e material para o programa antártico, mas a expectativa, pelas informações que temos no momento, é que para a Operação Antártica do próximo ano, 2025, 2026, só para vocês saberem, aqueles que não acompanham, a Operação Antártica, nós chamamos assim, ela inicia em outubro de todos os anos e termina em abril. Outubro, com a saída dos navios do porto aqui no Rio de Janeiro, dos navios da Marinha, como falei, Ari Rangel e Almirante Maximiano, e termina em abril, quando esses navios regressam da Antártica. O Brasil mantém a nossa estação lá na Antártica permanentemente ocupada, com 17 militares da Marinha do Brasil, mas os cientistas que vão fazer pesquisa lá na Antártica, eles chegam nos nossos navios a partir de outubro, e os últimos regressam, chegando ao Brasil em abril, deixando lá o continente antártico normalmente no mês de março. Então, a Operação Antártica, Operantar, é o acrônimo que nós usamos, ela normalmente vai de outubro até abril por conta disso. E as aeronaves C-130, elas pousavam lá no aeródromo de Frei, como eu falei, aeródromo chileno, que fica na mesma ilha onde está a nossa estação Comandante Ferraz, e isso ajudava demais para levar pesquisadores, levar também mídia, pessoal da imprensa, para cobrir a nossa presença na Antártica. É muito importante nós divulgarmos a nossa presença na Antártica, a sociedade brasileira entender por que é tão importante para o Brasil estar lá. Apenas 29 países são membros consultivos do Tratado da Antártica, ou seja, tem direito de voto, veto para todas as questões relativas à Antártica.
A Antártica é um continente maior do que o Canadá, não tem soberania ainda definida, ou seja, o território antártico, na verdade, não pertence a ninguém, embora 7 países tenham reivindicado o território na Antártica antes do Tratado da Antártica, de 1959. Na prática, não existe uma soberania definida, mas isso não quer dizer que no futuro não venha a ter. Todos nós sabemos que o continente antártico possui inúmeras riquezas minerais, petróleo, gás, terras raras e outros minerais importantes, mas por conta do Tratado da Antártica, Protocolo de Madrid, isso é proibido você extrair minerais, petróleo, gás do continente antártico. Mas até quando? O Brasil permanece apenas com uma estação de pesquisas, aliás, uma lindíssima estação de pesquisa, com 17 laboratórios. Ela foi, a nova estação, Comandante Ferraz, foi inaugurada em janeiro de 2020. Infelizmente, a nossa antiga estação, ela teve um incêndio em 2012 que vitimou 2 militares que tentaram debelar o incêndio. 2 militares morreram em 2012 e o Brasil conseguiu construir uma lindíssima e moderníssima estação lá na Antártica. Orgulho para todos os brasileiros, como eu falei, muitos programas antárticos de outros países, cientistas de outros países vão para a nossa estação, Comandante Ferraz, para fazer pesquisa. Então, é sim um elemento de orgulho para todos nós. Então, hoje, 25 de novembro de 2024, uma data histórica para o Programa Antártico Brasileiro, a volta do pouso de uma aeronave da nossa Força Aérea lá no continente antártico. É um dia que eu estou bastante feliz.